gente! Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Débora Amaral e hoje nós vamos falar sobre a oligarquia malta aqui em Alagoas. Quando a gente vai falar sobre a oligarquia malta aqui em Alagoas, a gente tá falando de 1900, o início. E nesse período existia uma política federal, na verdade aí, de valorização dos governadores. Então essa oligarquia foi beneficiada com isso. Além disso, já tinha acabado a República da Espada e a oligarquia açucareira estava voltando aí a tomar o seu lugar de espaço. E é nesse contexto todo que o primeiro Malta, e o Malta assim mais importante, vai chegar no governo de Alagoas, que é o Euclides Malta. Mas antes da chegada dele no governo, é fundamental também a gente ver algumas características, algumas passagens da vida do Euclides, beleza? Porque o Euclides Malta ele vai nascer aqui em Alagoas, no interior, Mata Grande, em 1861. Tem alguns outros livros que falam 1863, mas o mais correto de fato é 1861, beleza? E ele vai estudar Direito no Recife. Em 1886 ele volta para aqui para Alagoas, já formado em Direito, e ele vai ser promotor em Atalaia, em Penedo, em Cururipe. Depois ele também vai ser deputado estadual. E aí a gente tem que lembrar que nessa época o que estava ocorrendo aqui em Alagoas, na verdade, desde a criação da Guarda Nacional até 1922, eu vou ter que relembrar mais uma vez, que era o ciclo dos coronéis. Então essa galera era quem tinha mais poder. E na maioria das vezes eram analfabetos ou semi-analfabetos. Na verdade, a população de modo geral, e hoje em dia no Brasil, né minha gente, assim, a realidade também tá tensa o negócio. E o que acontece é que ele tinha aí um diferencial, porque ele era uma pessoa altamente estudada. E com esse diferencial, ele vai se casar com a filha do Barão de Traipu, que é o Manuel Ribeiro, que nesse momento já era uma figura muito importante na política daqui de Alagoas. E quando ele junta forças aí com o seu sogro, ele consegue chegar no governo de Alagoas em 1900. E aí, assim que ele chega no governo de Alagoas, ele reativa o Liceu de Artes, que estava há muitos meses aí parado. Ele também vai criar um bispado aqui em Alagoas. No ano seguinte, ele vai fazer uma estação telefônica e vai fazer uma coisa que muita gente associa a ele, né? Que é a questão da finalização do Palácio dos Martírios. Aí você diz, caramba, Débora, ele deve ter sido um bom governador. Olha esse tanto de coisa que ele fez. Aí eu digo, observação, ele fez de fato grandes obras, sendo que essas grandes obras estavam concentradas nas parcelas nas parcelas nobres da cidade. Então, não se enganem com isso. Na época era uma grande desigualdade, na época a população aí continuava sofrendo, sendo que ele começou a fazer algumas coisas para a classe mais alta da sociedade, beleza? Sendo que a gente vai chegando em 1903, ou seja, tá acabando aí o triênio. Então, o que é que ele vai querer fazer? Ele quer fazer uma reforma na Constituição para conseguir botar o irmão dele como governador, para depois ele conseguir voltar ao cargo. Sendo que a galera não ficou muito feliz com isso, não. A galera que eu tô dizendo são os bambambãs mesmo. O sogro dele, o Barão Traipu, pegou e brigou com ele nesse momento. Então, o Barão vai se associar à oposição dele, que nesse momento era o Fernandes Lima, né? E o Gabino Besouro. Gabino Besouro, que inclusive tem o último História Cronológica que fala um pouco sobre o Gabino Besouro. Até o próprio Delmiro Gouveia. E o Delmiro, ele, além da industrialização e etc. que associam a ele, também tem a questão do coronelismo, que eu já expliquei aí dentro desse ciclo, beleza? Então, em 1903 vai rolar aí essa briga, mas ele vai conseguir botar, sim, o irmão dele no poder. Então, vai ficar o irmão dele aí, que é o Joaquim Paulino, de 1903 até 1905. Uma coisa interessante em 1905 é que existia um teatro privado, na verdade, que é o Politema. Enfim, existia um teatro privado, e esse teatro ele era tão conhecido pela parcela mais nobre da sociedade que quando ia ter uma peça, alguma coisa assim, nos jornais da época, não precisava dizer onde era. Simplesmente dizia, amanhã, tal horário, vai ocorrer peça tal. E a galera aparecia lá para vocês terem noção de como ele era aí conhecido. Quando chega em 1906, né, depois que o Joaquim Paulino renuncia, na verdade, porque ele quer assumir seu cargo aí no Senado, o Euclides vai voltar ao poder. Sendo que essa volta foi muito conturbada, teve até um tiroteio com a galera lá do Gabino Besouro, lá no centro. E nesse momento ele também já está voltando a se falar com o Barão. Sendo que aí ninguém quer, né, que ele volte pro poder. Nesse momento ele já estava falando aí melhor com o seu sogro, né, beleza? Mas nessa volta ao poder ninguém queria muito que ele voltasse, tava todo mundo aí, ó, muito intrigado ainda com ele. Sendo que isso não impediu a população de votar nele, tanto que ele ganhou, e ganhou com um número assim tão grande,
que o presidente na época, que tinha acabado de assumir também o poder, porque ele também fica de 1906 a 1909, que é o Afonso Pena, vai vir aqui em Alagoas porque ele vai querer conhecer o Euclides para entender como era, que funcionava isso, beleza? Em 1907 tem uma curiosidade que para vocês pode ser um pouco aleatória, mas na verdade não é. Porque Penedo e Maceió ficavam meio com uma rusguinha, uma tretinha assim meio pequena. E o Euclides ele vai visitar o Rio São Francisco lá em Penedo. E ele vai ser recebido com muita festa. A galera diz, e os livros dizem assim, que tinham quadrilha até 2 da manhã, que cada ponto onde eles paravam nessa excursão do Rio São Francisco, né, eles conseguiam aí descer às vezes ou não, mas a galera sempre recebia ele com festas. E uma figura importante nessa viagem, que a gente fala muito na história daqui de Alagoas, é o Rosalvo Ribeiro, né? Ele, o Euclides, era cliente do Rosalvo Ribeiro. Então, o Rosalvo Ribeiro estava lá para poder pintar, para poder retratar essas imagens. Enfim, e isso ficou bem marcado, que foi a viagem do Euclides em 1907 para Penedo, para o Rio São Francisco. Ok? Quando a gente vai chegando nos anos aí que sucedem, por exemplo, quando a gente vai chegando em 1909, vão tentar tirar ele do poder mais uma vez, sendo que nesse momento ele vai começar a ficar mais enfraquecido politicamente. Então, em 1909, ele vai passar 9 dias fora do poder e vai voltar. Nessa volta, ele vai fazer o Banco daqui de Alagoas, em 1909, e em 1910 vai dar inauguração aí, vai dar início, na verdade, ao Teatro Deodoro, né? Inclusive, se vocês querem vídeo contando a história do Teatro Deodoro, que fez 110 anos recentemente, vocês deixam aí nos comentários que a gente vai lá e grava a história do Teatro Deodoro para vocês, beleza? Então, em 1910 aconteceu isso, e o que estava começando a ocorrer no Brasil, que o Hermes da Fonseca estava aí no poder com a política de salvacionismo, tentando tirar as oligarquias do poder, né? Entre muitas e muitas aspas, mas enfim, isso prejudicou muito Euclides. E o que aconteceu foi que a oposição dele começou a ganhar muita força. Então, em 1911, formou-se aqui em Alagoas a Liga dos Combatentes Republicanos, sendo encabeçada aí justamente pelo Fernandes Lima. Então, essa liga começou a fazer uma oposição muito forte à oligarquia malta. Lembrando que a oligarquia, e aqui eu tô falando só no governo, mas eles ocuparam diversos cargos públicos, beleza? Quando acabar esse período aqui do governo, eles vão continuar nos cargos públicos aqui em Alagoas. Então, é uma oligarquia de fato muito importante dentro da nossa história. Mas voltando aqui, Fernandes Lima encabeçando aí as coisas, juntou com o preconceito aí racial, juntou com o preconceito religioso, e em 1912, né, o Euclides ele vai renunciar em janeiro com toda essa pressão. E aí vai ocorrer um evento histórico em 1912 que é muito importante na nossa história, mas eu vou deixar para falar sobre ele um vídeo separado, um vídeo à parte, porque é uma coisa que nos marca muito. Então, e nesse momento ele não vai estar em Maceió, ele vai tentar em março vir de novo para Maceió, sendo que aí não vai dar. O clima aqui, ó, não tá legal. Então, mais uma vez, ele vai sair fugido. Ele até consegue voltar muitos anos depois para assumir um cargo público. Agora eu não lembro se é deputado ou se é senador. Mas ele vai continuar na vida pública e depois volta pro Recife, que é onde ele vai morrer em 1944. E mais uma vez, eu tô falando do principal malta, né, que é o Euclides. Mas diversos deles, inclusive o irmão que foi governador e agora é senador, estão aí no momento da política. Tanto que se você olhar até hoje o sobrenome de diversas pessoas na política, você vai achar o sobrenome Malta, para você ter noção da importância que é essa oligarquia na construção, né, da nossa história. Então é isso, espero que vocês gostem, espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, postem nos stories do Instagram, me marquem e fiquem bem. Um cheiro e até a próxima. Agora vai, vai, oh vai, 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 vai. Agora vai. Agora vai. 1, 2. Deixa eu arrumar aqui. Como se eu estivesse me vendo, tá ligado? Que eu tô me arrumando. E eu não tô não me vendo. Será que alguém vai chegar nesse momento do vídeo?